Muita gente tem problema com o sexo e muitas vezes até sobre falta de desejo, quando na verdade passou por um trauma sexual. E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e também terapeuta de casais. E o meu grande objetivo é fazer com que a sua vida sexual seja feliz e prazerosa. E no nosso tema de hoje sobre trauma sexual, como superar isso, esse trauma ele tira o prazer e a satisfação do sexo, quando não se torna uma aversão sexual. Mas a primeira coisa que eu quero explicar para você é o que é um trauma. Trauma basicamente é uma ferida instalada em nós a partir de uma experiência negativa. Algumas pessoas têm trauma ao dirigir porque sofreram um acidente ou presenciou um acidente grave em um veículo. Muita gente tem trauma de avião porque ouviu histórias ou vivenciou uma tragédia ou algum acidente no avião. Enfim, o trauma é uma ferida que é instalada frente a uma experiência ou frente a uma informação. A gente ouviu aquilo muitas vezes. E muita gente vive pequenos traumas sexuais ao longo da vida e algumas pessoas vivem grandes traumas sexuais. E isso carimba algo como não quero mais relação sexual. Afinal, a memória afetiva do sexo é uma memória afetiva negativa. Então, quando a gente supera um trauma ou quando a gente vence um trauma, qual é a principal transição? É a cura dessa ferida, ou melhor, a ressignificação dessa ferida, e assim a gente adquire uma memória afetiva positiva do sexo. E essa memória afetiva positiva do sexo é que faz a gente se tornar uma pessoa completamente saudável no que se refere a cunho sexual. Então é muito importante você saber que ferida é isso. E eu gosto muito de fazer perguntas, né? Tanto para os meus pacientes, é claro, né? Sou psicoterapeuta, e também nos meus vídeos. Eu tenho uma pergunta para você. Será que você já sofreu algum trauma sexual? De dor, de desconforto, de um sexo mais forçado, de uma relação sexual traumática, de um sexo até, por exemplo, com insatisfação, por exemplo, com alguns transtornos sexuais. Quando você passa por uma experiência, você adquire, né? Você adquire esse trauma e tende a evitar a experiência. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, uma mulher ela vai para a relação sexual e ela sente dor na relação. Ela cria um pequeno trauma. Ao passo que ela vai tendo mais relações sexuais e também com dor, ela vai adquirindo pequenos traumas até que se torna um grande trauma, entre aspas, ou seja, pequenas feridas. E naturalmente essa mulher ela perde o desejo, ela perde a vontade. E, na verdade, muitas vezes até cria uma aversão ao sexo. Com o homem também acontece isso. Por exemplo, é muito comum acontecer uma aversão ao sexo, uma certa resistência ao sexo quando o homem, ele, por exemplo, sofre com disfunção erétil psicológica ou até mesmo ejaculação precoce. Por quê? Porque são pequenas feridas sendo causadas a cada relação sexual. Feridas que a gente traduz por insatisfações. E essas insatisfações, elas vão criando pequenos traumas, assim como no exemplo que eu dei no caso da mulher. E aí tem muito homem que ele vai para a relação com medo da relação e muitas vezes muitos homens dizem assim: nossa, eu já nem tenho mais vontade de ter relação sexual. Mas por quê? Não é porque a vontade ela não exista. Ela até existe, mas o medo acaba sendo maior. Medo do quê, Débora? Medo desse trauma, ou seja, medo dessa ferida, porque na verdade o sexo é bom. E na verdade, a nossa mente busca pelo sexo, é algo instintivo do ser humano. E quando a gente tem traumas, a nossa mente, como um sistema de defesa natural, ela faz com que a gente se afaste daquilo.
É como o que a gente chama de ciclo da dor em um tratamento terapêutico. O que é o ciclo da dor? Toda experiência negativa que a gente tem, ou com alguma ação, ou com algum comportamento, com alguma pessoa, qualquer experiência negativa, ou seja, que traz dor para nós, a gente tende a evitar de maneira muito natural. Por que a gente toma cuidado para colocar a mão no fogo? Porque queima e essa queimadura dói. Uma criança recém-nascida, ela não sabe disso. Se a gente chegar com fogo perto dela, ela vai dar a mãozinha dela, porque ela ainda não tem referência do que é dor. A dor é aprendida e o trauma também. Então, tudo aquilo que causa dor, a gente tende a evitar e se torna um ciclo da dor. E se a gente repete essa experiência por várias e várias e várias vezes, e na relação sexual isso é muito comum. Muita gente vai para a relação sexual, para uma relação sexual insatisfatória, seja insatisfatória de N maneiras, como eu expliquei anteriormente, ou por um transtorno sexual, ou por uma dor, ou de ter relações com uma pessoa que não gosta, enfim, ou uma relação forçada. Então, a gente tende a não gostar dessa experiência, e aí a gente tende a resistir, a gente tende a dizer, eu não gosto daquilo. É igual quando a nossa mãe fala sobre comida, né, com a gente. Filho, come tal comida. E a gente fala assim, não, mãe, eu não gosto. E a mãe fala assim, como é que você sabe que você não gosta? Você nunca nem comeu. E tem coisa que, olha só, que mãe fica certa, né? A gente vai lá, come e gosta daquilo. E às vezes a gente come, não gosta, e outra pessoa faz de um outro jeito e a gente acaba gostando. Mas eu saí do sexo e fui para comida, né? Mas só para te explicar que o nosso cérebro é basicamente o mesmo. Tanto na relação sexual, quanto sim na comida e, aliás, em todas as experiências. Então eu já te faço uma pergunta, você já sofreu grandes, médios ou pequenos traumas nas relações sexuais no que se refere a sexo? Então a gente vai falar sobre como você pode tratar isso. E basicamente o primeiro passo, não menos importante, é você enfrentar. Literalmente, é você enfrentar. Quanto mais a gente foge da experiência, menos a gente vence. É como o medo de dirigir. Como é que uma pessoa ela vence o medo de dirigir, o medo da direção? Se ela nunca mais dirigir um carro, ela não vai tratar esse problema. Ela vai ficar sem dirigir carro. Vai ficar talvez com uma vida um tanto quanto limitada. Então o enfrentamento é importante. E por que o enfrentamento é importante? Porque com base no enfrentamento, você vai montando um repertório daquilo que dá certo para você e daquilo que não dá certo para você. Débora, como assim? Como é que eu posso usar o enfrentamento para o sexo, para vencer o trauma sexual? Então, basicamente, independente de como é a sua vida sexual hoje, tá? Você vai para a relação. E depois que você sair da relação, se foi ruim, como é que você enfrenta isso? Analisa o que foi ruim. O toque foi ruim, a maneira foi ruim, o lugar foi ruim, a pessoa foi ruim. Analisa tudo o que você consiga e de maneira limpa mesmo. E limpa por quê? Limpa porque você vai estar falando somente com você. Analisa tudo aquilo que você não gostou na relação sexual. A partir do momento que você analisou o que você não gostou, se você fala assim, Débora, eu não gostei de nada, não tem problema essa resposta. Aí você vai inverter a pergunta. Aí a pergunta de enfrentamento agora é o que eu posso colocar, qual é o elemento que eu posso colocar na relação sexual que vai me fazer gostar. Então o toque que foi assim eu não gostei, eu posso colocar ele assim. O beijo que era assim eu não gostei, eu posso colocar ele assim. A posição que era assim eu não gostei, eu vou colocar ela assim. Quando você faz isso, você sabe o que você não gosta, mas você sabe sobre o que você gosta, você monta um repertório sexual do que funciona para você e ao mesmo tempo você vai trabalhando a técnica de enfrentamento. Com o tempo, você vai conseguir ir tratando esse trauma. Eu vou dar mais um exemplo de dirigir, né? Quando eu tirei minha carteira de habilitação, eu tinha ali meus 18 anos. E eu não tive carro, então eu tirei a carteira de habilitação, tudo bonitinho, passei no exame e eu fiquei mais ou menos uns 10 anos sem dirigir. Enfim, namorei, noivei, casei e aí no meu casamento nós compramos um carro e aí o meu marido falou assim, olha, você tem carteira de habilitação, agora você dirige, né? Mas 10 anos depois
eu já não sabia quase nada. Eu lembrava de algumas coisas, minha carteira já estava vencida, eu fui lá, renovei, para renovar é muito mais prático, né? Não precisa fazer aula prática. Enfim, eu não tinha a prática da direção. Então, mesmo sem eu ter sofrido algo, né, frente ao volante, eu tinha receio. Eu não trabalhava a técnica do enfrentamento porque eu não dirigia. Então, como é que eu venci a direção para eu perder o medo de ir para o centro da cidade? Então, eu morava num bairro um tanto quanto calmo, e aí eu peguei o carro a primeira vez, pedi para o marido tirar da garagem, né, porque pensa, bater o carro ali. E aí eu comecei a andar uma quadra, 2 quadras. À medida que eu conseguia andar 3 quadras sem afogar o carro manual, eu falei, agora o próximo passo é eu pegar uma subida, uma descida, principalmente subida, né, uma rampa, porque para eu conseguir sair dessa rampa sem deixar o carro descer. E aí eu fui testando, então andar 3, 4 quadras eu já conseguia, então essa técnica de enfrentamento me deixou mais forte nisso. E aí daqui a pouco eu fui para ruas com subida para eu conseguir sair. E aí depois que eu comecei a ter essas 2 habilidades, o que eu comecei a fazer? A sair em finais de semana, com um trânsito mais calmo, por exemplo, para fazer a minha mão, para fazer alguma outra coisa. E aí isso eu dei conta de fazer. E aí eu fui aumentando, por exemplo, ir ao centro da cidade ou ir em algum lugar um pouco mais distante em horário que não era de pico, em horário com muitos veículos. E aí só depois, e isso nem demorou muito tempo, e só depois então eu decidi pegar o trânsito em qualquer horário do dia. Então a técnica de enfrentamento, ela é exatamente como esse teste que eu fiz no trânsito lá no passado. E detalhe, lá no passado eu não sabia dessa técnica, mas eu só sabia que eu precisava fazer. Então percebe que no sexo é exatamente a mesma coisa. Depois que você começar a técnica do enfrentamento, o que você vai fazer? Você vai respeitar o tempo. Porque como é que a gente vence um trauma? Você não vai para a relação hoje e vai sair de lá curado e curada. Não. Você vai precisar identificar o que faz bem e o que faz mal para você e respeitar o que funciona para você. E aí você coloca o tempo ao seu favor. À medida que o tempo passa, enquanto o tempo passa, você vai enfrentando, você vai desenhando o que faz bem para você, você vai vencendo e vai tratando isso. Então, evitar não é uma opção. Evitar não vai te tratar. Evitar não vai te curar. E junto com essa técnica de enfrentamento, tudo isso você consegue implementar tudo junto. Você começa a trabalhar o que a gente chama de scanner físico. Começa a perceber o que você sente durante a relação. Sente de sentir mesmo fisicamente. Toque, tato, olfato, paladar, audição, visão. O que você sente frente a um desconforto? Nossa, está ruim, meu coração está acelerado, meu corpo está acelerado, meu pensamento está acelerado. E aí quando você fizer um scanner físico, comece a fazer o teste de se conectar com a relação. Porque quanto mais a gente se desconecta da relação, menos a gente aproveita da relação sexual. Inclusive, há um número muito grande de mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo. E uma das maiores razões é porque nós mulheres, a gente pensa em 10 coisas ao mesmo tempo. E na hora da relação sexual, nós mulheres, a gente tem a capacidade de pensar, nossa, acabou o sabão em pó. Nossa, eu preciso preparar a lancheira do meu filho amanhã. Nossa, mas será que tem feijão cozido para amanhã? Então a gente, durante a relação sexual, é mais forte do que nós, né? Se você é homem e tá assistindo aqui, é mais forte do que nós. Não é uma coisa que nós mulheres decidimos lembrar. A nossa mente funciona assim. E exatamente porque a nossa mente funciona assim, que muitas vezes a gente se distrai muito durante a relação sexual. Inclusive, se você é mulher, já fica o teste aqui para você. Comece a aprender a se conectar durante a relação sexual. Por quê? Porque se conectando vai aumentar o seu nível de prazer. Aumentando o seu nível de prazer, aumenta a possibilidade de você conseguir o orgasmo. E o orgasmo é o ponto máximo de prazer durante a relação sexual. Digamos que é o seu presente por ter ido para a relação sexual. E aí, naturalmente, tende a aumentar o desejo. Percebe que é uma sequência de coisas que, quando você vai respeitando, isso vai acontecendo de maneira muito natural. E falar sobre respeito, né, sobre essa palavra,
Dentro dessas indicações, dessas sugestões que eu estou te passando, o enfrentamento, o respeitar o tempo, em parar de evitar o sexo, em saber como se conectar, né? Fazer esse scanner físico, junto com tudo isso, você precisa respeitar como o seu corpo e como a sua mente funciona. Débora, mas eu não sei o que eu gosto. Você pode testar. Você pode testar qualquer coisa que você tenha vontade, só que um detalhe muito importante, se dentro desses testes você identificar que você não gosta de alguma coisa, você tem que respeitar. A sua vizinha pode gostar, a sua amiga pode gostar, lá no Google todo mundo pode gostar, mas não importa, você não gosta. Porque muitas vezes, na intenção de nos tratar, a gente quer seguir uma modinha e aquela modinha pode não funcionar para você. E aí você piora o estado do trauma. Por quê? Quando você não se respeita, você não trata a si mesmo. Em tudo, tá? Eu poderia abrir o leque aqui, até para biotipo físico, até para gostos de N maneiras, enfim, até para estética, uma série de coisas. É muito importante você saber o que você gosta. Isso faz parte de um tratamento que envolve o trauma sexual. E um outro ponto muito importante também é de você envolver a parceria nesse enfrentamento, mesmo que seja indiretamente. Você pode convidar aí a sua parceria a um enfrentamento direto, né, do tipo, olha, marido, eu estou com dificuldade assim, 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 você me ajuda nisso, nisso, naquilo. Olha, mulher, eu estou com dificuldade nisso, nisso e nisso, você me ajuda nisso, 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 naquilo. Você pode ser mais direto e direta, mas você também pode ser indireto e indireta, você escolhe. Mas é importante você envolver a sua parceria nesse tratamento do trauma. Como? Você pode ir direcionando. Então, vamos imaginar o exemplo que eu dei, de você respeitar o que você gosta, de você aprender a se conectar. Respeitando o que você gosta, por exemplo, talvez você identifique que no ambiente você precisa de uma luz mais amarela, de um lugar mais aconchegante, que você precisa de lingerie, que você precisa de música, que você precisa de elementos cheirinhos, enfim, você precisa de alguns elementos. Se isso faz sentido para você, comece a direcionar a sua parceria para isso. Se você percebe que toques específicos eles fazem você se conectar melhor na relação, também faça isso. Comece a sentir coisas que te conectam. Para você sentir, você precisa testar. E para testar, você precisa envolver a sua parceria. Não abrace isso sozinho e sozinha. É inclusive algo que eu digo no meu consultório. Eu falo, todo transtorno sexual, ele jamais é tratado sozinho. Mesmo que a terapia seja individual e mesmo que o sintoma esteja com a outra pessoa. O casal, ele é responsável pelo tratamento do transtorno sexual ou do trauma sexual, pouco importa. E se você sofre algum medo na relação sexual, coloca aqui nos comentários. Débora, olha, eu tenho medo porque eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de perder a ereção, eu tenho medo de ejacular rápido, eu tenho medo de sentir dor, eu tenho medo de ser julgada. Coloca aqui nos comentários quais são os seus medos na relação. Por quê? Porque eu faço questão de ler esses comentários, porque eu vou fazer um vídeo específico só sobre esses temas. E se você quiser que eu cite o seu nome, é só você colocar no comentário. Fala meu nome, que então eu vou falar o seu nome. E é claro, eu deixo o meu convite aqui para você me acompanhar nas redes sociais, ativar as notificações, porque toda semana eu tenho vídeo novo para homens, para mulheres e para relacionamentos. E também curta e compartilha esse vídeo para alguém que é muito importante. Talvez você conheça alguém, ou mesmo que você não conheça, ao passo que você compartilha esse vídeo, alguém vai saber como tratar um trauma sexual. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até!